Ok. Ok, as pessoas do Zoom não estavam a ouvir, mas agora acho que já está tudo bem. Ah, Julga-se então que as sociedades primitivas, ou seja, lá para trás, eram consideradas matrilineares, ou seja, a descendência era definida pela linhagem materna, ou seja, no início dos tempos, as mulheres eram consideradas seres superiores, por assim dizer-se. E pelo facto de terem capacidade gestacional, uma vez que o ato sexual também não era conhecido como o fator responsável pela reprodução, e as tarefas também eram distribuídas de acordo com a força física e a responsabilidade sobre as crianças também eram atribuída ao coletivo, ou seja, nas sociedades primitivas toda a tribo, todo o povo era responsável pelas crianças e as tarefas eram distribuídas com força física além do género. Ou seja, quando o homem deixou de ser coletor e descobriu a agricultura, a domesticação de animais e também o pastoreio, os vínculos sociais familiares aí começaram a alterar-se. E nessa altura, o homem entendeu que o nascimento dos filhos não dependia só da mulher, mas sim do casal. Então empenhou-se em juntar animais e propriedades, de forma a deixar a herança aos seus filhos. Também há estudos e vestígios recentes que levam a crer que a mulher tinha uma função ativa na caça, no transporte dos animais para fins alimentares e também colaboravam no corte dos mesmos. Ou seja, aqui as funções, apesar de haver funções pré-definidas, todos contribuíam para o mesmo bem da sua comunidade. No decorrer dos séculos, a imagem da mulher era sinónimo de serva, enquanto que ser homem significava ser livre. E as funções predominantes da mulher eram a reprodução, cuidar do lar e a educação dos filhos. Aqui queria ressaltar que a família do Antigo Egito caracterizava-se por uma organização patriarcal, mas também temos muitas mulheres que conseguiram atingir este cargo de ser governantes e também temos deuses e deusas em ambos os géneros e tanto os homens como as mulheres chefiaram o povo egípcio e pronto, havia divindades que representavam ainda os dois géneros. Ok, depois na Grécia foi onde nasceu a democracia, só que as mulheres não tinham direito à cidadania. Tinham ao seu cuidado a preservação do lar, o cuidado dos filhos e dos mais fracos. Uh, com os, uh, com os, também com os de mais idade e com os doentes e incapacitados. Então, era-lhes atribuído um lugar na residência e o gineceu, onde estas permaneciam com as crianças e os criados, só podiam circular nas outras divisões da casa para realizarem arrumações e limpezas, ou seja, elas ficavam nos sítios onde ficavam as crianças e os criados e só podiam entrar e circular por outras zonas da casa se fosse preciso tipo limpezas e arrumações. As crianças do sexo masculino também eram retiradas às mães a partir dos 7 anos para o treino militar. E estava vedada às mulheres várias atividades, como as artes, a filosofia e a política. Ou seja, aqui ainda existia um pouco de ensinamento das mulheres acerca destes assuntos. E no Império Romano estava institucionalizado o pater familias e as mulheres, filhos e escravos estavam sob o poder absoluto do homem e as mulheres não tinham direito à propriedade nem acesso à participação na política ou vida pública. Na época medieval, as mulheres eram tratadas de modo submisso, só pelo facto da sua condição de serem mulheres, exceto em caso de viuvez, ou seja, se uma mulher fosse viúva, aí podia ter o direito à sua propriedade e chefia da família. Pronto, aqui é um bocadinho mesmo história, porque eu acho que é importante nós conhecermos a história por detrás de várias lutas que foram existindo. E pronto, a sua existência resumia-se ao trabalho, ao sofrimento, também à morte e também aos castigos recebidos que aconteciam. Aqui o filósofo grego Aristóteles referia que a submissão da mulher ao homem resultava da superioridade da autoridade masculina perante os desejos do casal. E a mulher devia cumprir o papel de mãe na educação dos filhos, dominadas pelo homem, e as mulheres não poderiam alcançar as suas ambições nem escolher o seu relacionamento com outros. Na Idade Média, eu acho que aqui, se calhar, vocês podem ter ideia do que é que aconteceu. Surgiu a caça às bruxas e muitas mulheres
por se terem revoltado contra o que era tradicional ou por terem mais conhecimento ou demonstrarem a sua inteligência perante a sociedade, as sociedades foram-se revoltando contra elas, apelidando-as de feiticeiras. Pronto, as mulheres acabaram por sofrer agressões e perderam muitas a vida na fogueira. E nos finais dessa época, apesar dos interesses cotidianos deambularem de acordo com as conveniências masculinas, os direitos das mulheres, tanto na vida privada como na social notam-se por legislações que era evidente a inferioridade da mulher, ou seja, até na lei, pronto, isto era posto desta maneira. E nos finais da Idade Média, com a finalidade de um crescimento de economia urbana, surgiu um novo modelo de relação com o trabalho, só que as mulheres continuaram a ter um papel abaixo dos homens na sua vida profissional. Pronto, como eu disse, isto tudo surgiu por um post que eu tinha visto nas redes sociais acerca desta injustiça que está a acontecer neste país. E aqui eu coloquei algumas coisas que são factos que estão a acontecer, e aqui uma frase que diz que a liberdade das mulheres não estará verdadeiramente conquistada enquanto existir em qualquer lugar do mundo uma mulher que possa perder os seus direitos apenas por ser mulher. Ou seja, eu acho que tudo o que é conquistado ainda é muito frágil e pode de um momento para o outro ser retirado. Então eu coloquei aqui exatamente o post que eu vi, que era todos os direitos que foram retirados a estas mulheres que vivem agora no Afeganistão. Está um bocadinho pequeno, mas vou tentar ler-vos. Então, basicamente, todos os livros que foram escritos por mulheres foram tirados de todas as bibliotecas e de todas as prateleiras das bibliotecas. Elas já não podem ir à universidade ou estudar além do 6º ano de escolaridade, as mulheres. Há muitos dos abrigos para mulheres que sofriam de violência doméstica foram desmantelados, ou seja, este suporte que tinha para mulheres que sofriam de violência doméstica já não existem, ou então têm muita pouca proteção legal. E pronto, a violência doméstica também é algo que na lei não está muito definido como sendo um crime. Depois, as mulheres também não são permitidas conduzir. Foi diminuído o número de mulheres que trabalhavam na medicina ou nos serviços de saúde, o que faz com que muitas mulheres nem sequer possam ter acesso à saúde porque elas são proibidas de ser vistas por homens. Ou seja, tiraram as mulheres que tratavam, mas impedem as mulheres de serem tratadas por homens por serem mulheres. Ou seja, muitas dessas mulheres não têm acesso à saúde. Também foram removidas do governo e de toda a vida política, como também é óbvio, e foram banidas de muitos trabalhos. Depois, esta lei também é governada pelos talibãs, fez com que as mulheres fossem proibidas de falar, de cantar, ou então de serem ouvidas sequer em espaços públicos. As mulheres também são proibidas de entrarem em espaços públicos, por exemplo, parques, ginásios, salões de beleza, clubes de desporto, tudo o que vocês possam pensar que é muito normal de qualquer pessoa ter acesso a estes espaços, foi proibido, a não ser que tenham um acompanhante. Há muitas restrições de mulheres terem a sua própria casa e também irem para a rua sem um guardião, que é chamado aqui de man, não sei muito dizer a palavra. Também tem que cobrir toda a sua face em público, e também neste regime atual não há mais um mínimo de mulheres que os homens podem ter no casamento. Isto também se liga um bocadinho para casamentos acima dos 9 anos, ou seja, a partir dos 9 anos as mulheres já podem casar, mulheres, meninas, pronto.
E aqui as mulheres também não podem viajar para fora do país também. Pronto. Eu coloquei isto porque é algo que me toca muito profundamente. E pronto, acho que podemos ver que é muito difícil para uma mulher perder os seus direitos de um momento para o outro. Então tudo o que foi lutado pode ser removido por uma mudança política. E eu acho que é muito importante nós todos estarmos consciencializados do que está a acontecer no mundo e nós também, como Igreja da Unificação, podemos ter isto na nossa mente para podermos também, não sei, educar os nossos filhos e também termos esta consciência do que está a acontecer para podermos contribuir de alguma forma, mesmo que às vezes parece que somos um bocadinho impotentes neste sentido e que é muito difícil. Pronto, nós estamos aqui num país que até temos muitos direitos, mesmo que não sejam, que ainda seja uma luta que esteja a acontecer, mas que, pronto, apesar de nos sentirmos impotentes, ter este conhecimento eu acho que já ajuda a população no geral. Depois pus aqui uma frase que diz que era uma frase que foi dita no Dia da Mulher, que este Dia da Mulher nos sirva para tornar mais clara a necessidade de proclamar que que lutar pelos mesmos direitos e pela mesma dignidade não implica de modo algum suprimir a diferença nem a peculiaridade envolvida no facto de sermos homens e mulheres. Ou seja, aqui eu queria entrar um bocadinho pelo lado de, pronto, eu sei que hoje em dia há muito feminismo e há muito feminismo radical. E nós temos que ver a diferença e eu acho que as mulheres tentarem ganhar um espaço na sociedade não é sermos iguais aos homens. Ou seja, nós acho que temos as nossas próprias características e também é o facto de, às vezes, enquanto sociedade, ser muito difícil isso acontecer, porque para nós tentarmos chegar ao espaço que já foi, já lá estão homens, temos que às vezes moldar as nossas próprias características para parecer mais fortes ou menos emocionais. Tentamos colocar-nos no espaço de ganhar atributos de homens para podermos chegar ao mesmo sítio que eles chegam, porque é assim que está moldada a sociedade. Mas, por outro lado, eu acho que são estas características que às vezes nos fazem diferentes e até melhores em alguns aspectos. Então eu também queria expor aqui um bocadinho de atributos femininos no trabalho. Aqui é um bocadinho da contraposição sobre o que é dito e o que é que nós podíamos utilizar com essa nossos atributos. Claro que isto aqui são os atributos femininos, ou seja, o que se diz que nós ganhamos e que as mulheres na generalização são, mas todos sabemos que cada pessoa tem atributos masculinos e atributos femininos em quantidades diferentes, ou seja, podem haver homens que tenham muitas destas capacidades, até mais do que as mulheres, e mulheres que tenham outros atributos também. Portanto, aqui eu quis pôr a liderança. Normalmente o que muitas vezes valoriza é um líder firme, dominante e competitivo. Só que em contraposição, uma líder empática, que sabe ouvir e criar consenso, pode ter equipas mais motivadas e menor rotatividade. E aqui diversos estudos de referência demonstram que equipas e empresas com forte liderança feminina e diversidade de género, ou seja, aqui uma diversidade, ou seja, não quer dizer que só mulheres é que tenham que liderar, mas ser equilibrado, geram resultados superiores. E a investigação destaca maior rentabilidade, melhor adaptação ao mercado, tomada de decisão qualificada e um foco consolidado em práticas de sustentabilidade. Então, uma forma interessante de fazer esta contraposição é mostrar que características tradicionalmente associadas ao feminino não são fraquezas, mas em muitos contextos podem ser vantagens. Aqui a empatia, muitas vezes o que se diz é tu és demasiado emocional, tu não vais conseguir ter uma mente racional devido às tuas emoções e vais-te levar pelas tuas emoções. Só que é demonstrado que a empatia melhora o atendimento ao público, a medicina, a psicologia, o ensino e a gestão de pessoas.
O cuidar dos outros não é produtivo, porque nós vivemos num mundo de muita velocidade, temos que fazer as coisas o mais rápido possível, e muitas vezes é valorizado essa rapidez e eficiência e não a qualidade desse trabalho. Aqui, profissões de cuidado são essenciais para o funcionamento da sociedade e muitas vezes o cuidado é algo que se deve ser valorizado em tudo o que nós fazemos. Depois, a comunicação fala demasiado sobre sentimentos. Fala demasiado, diz coisas que não são racionais. Aqui, resolver conflitos através do diálogo evita problemas maiores e melhora relações pessoais e profissionais. Cooperação também diz que equipas cooperativas costumam inovar mais e atingir melhores resultados ao longo do prazo. A sensibilidade, que muitas vezes se diz sinal de fraqueza, ajuda a compreender as necessidades dos outros e a criar produtos, serviços e políticas mais inclusivas. A paciência, muitas vezes dizem que nós demoramos a decidir ou que pensamos demasiado sobre as coisas, não temos decisões rápidas. Mas isto em áreas como a educação, investigação e cuidado de saúde, mas não só, a paciência é uma competência que é fundamental e ajuda a tomar decisões a longo prazo muito mais duradouras. E depois a falta de ambição, que muitas vezes admitir os erros e pedir ajuda favorece a aprendizagem e reduz as decisões impulsivas. Mas aqui gostava também de falar de um ponto que considero muito essencial, que é o papel dos homens neste tema. E eu, quando fui em março a Madrid por causa do evento da Federação das Mulheres, foi uma coisa que foi falada, porque na Federação das Mulheres no mundo todo, e principalmente na internacional e na europeia, eles estão a fazer um grupo de homens que possam suportar a Federação das Mulheres. Ou seja, isto não é algo que nós consigamos fazer sozinhas, é preciso o apoio de toda a gente. E confesso que no momento eu estava do género, mas não precisamos, nós conseguimos fazer isto sozinhas. Porque às vezes é um bocadinho difícil nós darmos esse espaço que às vezes nos foi retirado, então nós queremos fazer tudo sozinhas, mas é importante que os homens também nos apoiem nesta luta. Portanto, é uma responsabilidade de todos e hoje vemos que muitos jovens rejeitam o feminismo sem conhecerem esta história e pensam que já existe igualdade completa ou que o movimento procura diminuir os homens, mas para nós conhecermos o passado vai nos ajudar a perceber porque é que estas lutas existiram e ao mesmo tempo também é importante reconhecer que os homens também enfrentam os seus desafios próprios. Portanto, a pressão para esconder as suas emoções ou corresponder a certos modelos de masculinidade. Pronto, há muitas coisas que também os homens são afetados que não tira o valor de nós lutarmos pelos direitos das mulheres, ou seja, são coisas diferentes e eu acho que nós devemos lutar pelas duas coisas e eu acho que até se nós nos apoiássemos em cada uma das lutas, isto iria... são coisas relacionadas que iriam melhorar ao longo do tempo. Depois, falar sobre os direitos das mulheres também não significa ignorar estes problemas, como eu disse, e significa compreender que uma sociedade mais justa vai beneficiar a todos. E os homens tiveram e continuam a ter um papel muito fundamental nestas mudanças sociais e muitos foram aliados importantes na conquista dos direitos. Então aqui, pronto, é um bocadinho sobre o desconhecimento. A longa e brutal história de submissão feminina não é devidamente ensinada, ou seja, eu acho que, na minha opinião, isto deviam ser temas que fossem mais falados até nas escolas, para nós conseguirmos ter um maior conhecimento. Depois, há muita descontextualização, mulheres que reclamam dos direitos no presente sem que o fardo do passado seja compreendido, e uma reação muito defensiva, em que o movimento é interpretado como um ataque e nascem muitos modernos como já existe igualdade ou os homens são discriminados hoje. Então, por que esta luta também diz respeito aos homens? Há uma ideia muito errada de que falar dos direitos das mulheres significa atacar os homens, mas não significa. Por vezes pode acontecer que signifique em algumas situações, mas não é o correto e não era o objetivo de acontecer.
Então o feminismo não nasceu para colocar as mulheres acima dos homens, nasceu porque durante séculos as mulheres estavam abaixo. E a igualdade vai beneficiar toda a sociedade. Os homens também ganham quando podem expressar as suas emoções sem vergonha, quando deixam de ser pressionados a serem sempre fortes, quando podem ser pais presentes, quando deixam de carregar estereótipos masculinos impossíveis. Mas muitos homens nunca aprenderam esta história e nunca lhes foi ensinada. Então, quando apenas veem mulheres a reclamar dos seus direitos, sem conhecer o passado, podem interpretar essa luta como um ataque. E isto não são só os homens, até próprias mulheres que veem esta nova luta como um passo atrás, porque sempre foi assim, então o que é que estamos a fazer? E pronto, aqui um bocadinho sobre este desconhecimento. Queria dizer que a educação começa então em casa, e é aqui que nasce também as famílias e a federação das famílias, o que é que nós queremos passar para a sociedade lá de fora, quando nós ensinamos aos nossos filhos sobre a igualdade dentro de casa, quando nós falamos com os nossos filhos e deixamos-los chorar e não restringimos essa emoção, ou quando ouvimos uma rapariga e é ensinada que a sua voz tem valor prático. Então, aqui é o respeito, também ensinarmos sempre os nossos filhos que há igualdade e nunca desprezar este respeito. E quando ambos aprendem que nenhum sonho tem género, ou seja, a ambição de todas as profissões e todos os talentos não serem exclusivos de um só sexo. E pronto, as escolas ensinam muito, mas a primeira escola continua a ser a casa, as nossas famílias, e cada família ajuda a construir a sociedade da amanhã. Até aqui falámos um bocadinho da mulher na sociedade, mas esta questão também leva-nos inevitavelmente a uma pergunta mais profunda, que é: de onde é que vem afinal a nossa compreensão do que é que significa ser homem e mulher? Então, ao longo da história não foi apenas a sociedade que valorizou mais aquilo que associamos ao masculino, em muitos contextos religiosos também aconteceu a imagem de Deus ser representada e apresentada quase exclusivamente através de atributos masculinos. No entanto, se acreditarmos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, então essa imagem não pode estar completa apenas no homem. E é o que nós temos vindo a conversar nestes últimos anos, que acho que é muito importante e abre uma visão muito diferente, que para mim fez-me logo de cara muito sentido. Então, homem e mulher refletem juntos em plenitude a natureza divina. Isso significa, então, que Deus não se manifesta apenas força, autoridade e justiça, mas manifesta também ternura, compaixão, acolhimento, cuidado e capacidade de gerar vida, paciência e amor incondicional. Na tradição da verdadeira mãe, esta compreensão ganha uma dimensão ainda mais profunda, porque a missão da verdadeira mãe trouxe novamente para o centro a verdade que durante séculos ficou pouco reconhecida, que Deus possui uma natureza feminina e masculina, e que ambas são igualmente essenciais. Então, ainda hoje, esta ideia encontra alguma resistência, e sabemos também de tudo o que está a acontecer no mundo, mas em parte porque crescemos habituados a uma linguagem religiosa que também era predominantemente masculina, também porque todas as pessoas que representaram Deus de alguma forma ainda estavam na parte do masculino, ou seja, ainda não tinha chegado uma mulher que representasse na Terra uma manifestação de Deus, mas também porque aceitar uma representação feminina da autoridade espiritual também existe, também rever a forma como entendemos Deus, que é algo que está muito enraizado durante muitos séculos. Então, o papel da mulher na história não é só na ciência, em várias mulheres que acabaram por ser tirado o seu nome de vários estudos e vários esforços que fizeram durante o século, mas também na religião, tentarmos compreender agora este novo coração de Deus Mãe e de Deus que acolhe, mas talvez essa dificuldade também revele o quanto ainda temos que descobrir. Se Deus é a origem de toda a humanidade, então o seu amor não pode ser apenas um amor de pai e tem de ser um amor de uma mãe.
E pronto, basicamente era isso que eu queria partilhar. Acho que é muito importante para todos termos esta noção e também compararmos com a nossa vida religiosa também. Podemos olhar para as nossas mães e sabemos que muitas das características que vêm delas estão connosco, tanto homens como mulheres, mas que também esta luta nunca vai acabar e como eu disse anteriormente, nenhuma mulher vai estar livre até todas as mulheres estarem livres, porque de um momento para o outro podemos ser nós a perder toda a nossa liberdade. Então pronto, era mais uma consciencialização e um bocadinho de história, mas obrigada. Ok, unam-se comigo em oração. Querido amado Pai Celestiais, querido amados Deus Pais do céu, da terra e humanidade, obrigado por mais uma vez poder estar aqui a partilhar um bocadinho do meu coração, Pai, e das palavras que me inspiraste. Tem sido uma jornada difícil, Pai, e também para ti que nunca